Ok, vamos ao exercício 6 das subrrotinas. E aqui o professor pediu para a gente uma subrrotina que receba como parâmetro a hora de início e término de um jogo, ambas subdivididas em dois valores distintos, horas e minutos. E a subrrotina deverá retornar a duração expressa em minutos, considerando que a duração é de 24 horas e que um jogo pode iniciar um dia e terminar no outro. Aí aqui a gente vai usar algumas variáveis e agora a gente vai explicar. Começando pela primeira variável, variável i, que ela vai receber o total de minutos iniciais. Ou seja, se nós colocamos 1h10 da manhã, vai ser essa 1h10 da manhã, a gente sabe que é os 60 minutos de uma hora e mais os 10 minutos ali que a gente acrescentou, total 70 minutos. Então, variável i receberá 70 minutos. A mesma coisa na variável f, ela vai receber o total de minutos finais. Digamos que o jogo acabou a 1h05 do dia seguinte. Então é o 60 dá uma hora mais os 5 minutos, 65 minutos. Então F vale 65 nesse caso, né? Isso aqui é simplesmente para receber o minuto e a hora inicial, minuto final, hora inicial, hora final, que o usuário colocar ali. E o M e o H maiúsculo, eles receberão o total de minutos e o total de horas. Daí, na variável duração, vai receber o cálculo que vai envolver essas duas variáveis aqui, que a gente já vai chegar lá embaixo e já vai explicar. Então aqui estão as declarações das variáveis, coloquei tudo na mesma linha, separado por vírgula, como são todas inteiros, ficou tudo na mesma linha aqui, certinho. Essas aqui são as mensagens que serão mostradas ao usuário. E aqui mostrei ao usuário a mensagem para ele digitar a hora inicial, coloquei o print, né, tirei o LN lá de fora, porque ele já encosta aqui. Eu poderia também ter feito assim, colocado na linha de baixo. Mas para economizar espaço e como é curtinho ali, eu já coloquei aqui do lado, né, que essa variável HI, ela recebe do teclado, que eu coloquei lá em cima na hora de fazer o scanner teclado lá, eu coloquei tech, né. Então, ficou tech.nextint, vai receber um valor inteiro do teclado aqui e armazenar nas variáveis, né, HI, MI, HF e MF. Daí acabou de coletar os dados do usuário. Na sequência, ele já vai mostrar na tela para o usuário essa mensagem de duração mais essa chamada aqui desse método. Então, antes de chegar e mostrar diretamente para o usuário, ele vai aqui, ó, processar isso aqui antes de mandar essa informação para a tela. Ele vai chamar o método duração que está aqui, que é um static string duração, que a gente fez isso, passando esses parâmetros que são a hora inicial e horas e minutos iniciais e finais, né? Para passar esses parâmetros nessa sequência. E aqui dentro desse método que a gente chamou de duração, ele está aqui mostrando o inteiro, né? Ó, a int HI, int MI, que é a hora inicial, minuto inicial, hora final e minuto final. Entrou no método, daí já começa declarando uma variável duração, o valor zero, já iniciando com zero. E aqui nós já estamos vendo o I maiúsculo e o F maiúsculo, que vai receber o cálculo que eu expliquei aqui, né? Total de minutos iniciais e total de minutos finais. Então o que ele vai fazer? O I maiúsculo vai receber a hora inicial, digamos 1 da manhã, vezes 60, que dá 60, mais o minuto inicial que o camarada digitou ali. Então se ele digitou 1h10 da manhã, o I vai receber 70, que é 60 mais 10. O I vale 70. Na hora final vai receber o seguinte cálculo. Hora final mais 60, aliás, vezes 60 mais MF, que é o minuto final. Então, se a pessoa lá digitou 1h05 da manhã, F, então vai valer 65. 60 mais 5. Explicando aqui, o total de minutos do dia menos o total de minutos iniciais mais o total de minutos finais. Isso aqui, essa explicação é para isso aqui, ó. Vamos colocar aqui. Isso aqui é para quando
Isso é para quando o jogo começar num dia e terminar no outro, tá? Então já vamos explicar isso aqui direitinho. Primeiro vamos fazer o teste da seguinte forma. Digamos que o usuário digitou que o jogo começa a 1 da manhã e terminou às 9, certo? Então é 1 vezes 60 mais o minuto inicial que ele colocou lá 00, então, ou seja, dá 60 minutos, certo? Se ele começar às 9 da manhã, se ele começou ali às 9 da manhã, a gente faz o seguinte, a gente pega aqui 9 vezes 60 vai dar 540. Daí a gente vê, daí o F passou a valer 540 e o outro lá 60. Aí ele pergunta, F é maior que I? Sim. Então simplesmente pega F menos I e já vai calcular o total de minutos. F menos I, que é o 60, deu 480, ok? Então ele não entrou aqui no else porque não é o caso, né? Depois a gente volta no caso do else. Aí o que vai acontecer aqui? O H maiúsculo vai receber a duração dividido por 60 para a gente converter para horas. Então duração dividido por 60 dá 8 horas. Então fechou ali, H vale 8. E agora os minutos, ele é duração mod 60. Aí a gente pega a calculadora aqui, coloca no modo programável, colocamos aqui duração mod 60. Zerou. Por quê? Porque não tinha nenhum minuto adicional ali naquela conta, né? Se duração fosse, por exemplo, 485 mod 60, aí teríamos 5 minutos a mais, ok? Agora voltando ao exemplo no caso de usuário informar que, por exemplo, o jogo vai começar a 1h10 da manhã e termina a 1h05 do dia seguinte. Ou seja, a gente já sabe que vai dar 23 horas e 55 minutos, né? Mas como é que a gente vai fazer essa continha? Então ele fez isso, colocou lá 1h10 inicial e 1h05 a final. A primeira coisa que a gente vai ver aqui nesse cálculo é que ele fazendo o seguinte aqui, ó, hora inicial vezes 60 mais o minuto inicial. Aqui então a gente já sabe que se ele colocar 1h10 da manhã vai dar 70 minutos. 60 mais o 10. E a hora final vai dar 65. Aí na hora de fazer essa verificação aqui, a gente vai ver que a hora final ela não é maior que a hora inicial. Então ele cai no else. Aí no else é o seguinte, aqui eu vou explicar o que acontece aqui embaixo. Tá, vamos tirar isso aqui fora. O que vai acontecer aqui embaixo? Total de minutos do dia menos o total de minutos iniciais mais o total de minutos finais. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, se ele começou a 1h10 da manhã, quer dizer que das 0 horas até a 1h10 não teve tempo percorrido de jogo. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, pegar o total de minutos do dia e retirar esse tempo que não foi percorrido, que está aqui embaixo. Total de minutos do dia menos os minutos iniciais, que são 70, ok? Aí a gente vai somar com o total de minutos finais, que é o seguinte, que foi a hora final vezes 60 mais MF, mais os minutos finais, que deu 1 da manhã, que é 60 aqui, mais 5 minutos. Então são 65. Então é 1440 menos 70 mais 65. Isso vai dar 1435, ok? Deu 1435. Aí como é que a gente faz isso? Vou até fazer essa continha aqui, ó, no modo básico aqui da nossa calculadora, só para a gente ver. Ó, é 1440 menos o 70 inicial mais o 65 final, 1435, ok? Beleza, então ele armazenou esse resultado na variável duração. Então,
Agora a gente vem aqui para baixo para converter esse valor. Então o que a gente faz? Pegamos a calculadora, colocamos no modo programável e pegamos esse 1435 e dividimos por 60 para saber as horas, quantas horas teve nesse negócio. Então aqui dividido por 60, nós temos ali 23 horas, ok? Então são 23 horas. Você tira aqui depois a casa decimal lá, são 23 horas. E agora a gente vai fazer o seguinte: modo programável. Tá, beleza. E a gente vai fazer a mesma coisa, 1435 mod 60. O que acontece? 55. Né? Então a gente já aprendeu, teve essa aula de mod, div. Então o que acontece? Eu pego o total, né, que é a duração mod 60, vai me dar o resultado de quantos minutos eu tenho aqui. Então H passou a valer 23 e o M passou a valer 55, né? Duração, que é 1435 mod 60, vai dar 55. E daí o que eu faço? Eu venho aqui e digo o seguinte: eu vou já sair declarando uma variável string com o nome de resposta e já atribuindo um valor para ela, colocando o h, a variável h, concatenando com essa string aqui, né, com 2 pontos, mais o valor da variável m, e aqui então nós temos um retorno resposta. Aí o que aconteceu? Como isso aqui é um método, né, como duração é um método que está passando o parâmetro e vai receber uma resposta, né, recebe um retorno, porque se ele fosse um void aqui não receberia retorno, mas ele está assim, static, string, duração. Então quando ela acabar de processar isso, ela traz um retorno, e esse retorno vem aqui para dentro. Então eu vou dar um F6 aqui, vou executar o programa e ele pergunta a hora inicial do jogo. Vou usar o mesmo exemplo que tive ali na explicação: 1h e 1h10, né? 1h e 10 minutos é hora e minuto inicial. Agora o final, 1h e 5 da manhã, tá ali, ó, 23h55. Tá aí o exercício 3 da nossa subrotina.